Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, que sintamos todos também acolhidos pela espiritualidade amiga que certamente se faz presente, atendendo e amparando a todos nós. Para mim, para a Flavinha também e para o Timóteo, que é esse bebezinho que chora ali embaixo, em decorrência do sono, é uma imensa alegria termos tido a oportunidade de conciliar a nossa estada aqui com essa atividade, que muito nos encanta pelos corações que aqui estão, de toda a região, como nos alegra, como é bom podermos ver um encontro espírita nesses moldes, porque essa é uma das faces mais belas do nosso movimento espírita. A comunhão entre os corações que a essa doutrina se dedicam. Esse que sempre foi o traço desde o cristianismo nascente e sendo o espiritismo, o cristianismo que se restaura, o cristianismo redivivo, não poderia ser diferente. Temos também a ocasião de ver ao longo da história do desenvolvimento do espiritismo nas terras do Cruzeiro essa marca do encontro, da reunião, como podemos ver aqui hoje, com a casa cheia, não só entre nós, os que aqui estamos encarnados, mas também entre os desencarnados, que se fazem presentes, comungando conosco dessa noite de luz e de fraternidade. Então, nós agradecemos pela oportunidade, que mais uma vez muito nos felicita, até porque também, já há algum tempo, muito desejávamos conhecer essa região, em que podemos, de certo modo, respirar a história de nosso Brasil. Aqui, nessa região onde a terra encontra o mar e também o céu, onde por aqui passaram figuras tão marcantes da história de nossa nação, como o bacharel de Cananéia, como outras figuras que tivemos aqui na região, a formação das primeiras vilas, os povos indígenas, enfim, a natureza exuberante, tantos elementos aqui se misturam de história, de natureza, a denotarem a própria essência, a própria alma do nosso Brasil. Então é inspirado também nessa história que nós comparecemos aqui, buscando trazer algo que nos possa também inspirar para a caminhada, para a tarefa com Jesus, para a nossa renovação, enquanto espíritos imortais em jornada, por ora, passando por esse rincão, passando por este país que nos acolhe, tão dadivosamente nos ofertando, para além do Evangelho, também a mensagem do Consolador. Então, que Jesus abençoe a todos nós em nossa noite de reflexões. Na questão de número 626 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma interessante indagação aos benfeitores espirituais. Pergunta ele: somente por Jesus é que foram reveladas as leis divinas ou as leis naturais? Ou existirão outros meios, outros modos, por meio dos quais essas leis foram reveladas à humanidade? E aí é uma resposta, de certo modo, um pouco mais extensa dos espíritos, mas dentro dela vamos nos deter num trecho em específico que é bem pertinente para a nossa reflexão nessa noite. Dirão os espíritos que essas leis estão escritas em toda parte, por isso que em todos os tempos, alguns sábios que nelas se debruçaram sobre, digamos assim, as várias faces, os vários meios por meio das quais elas poderiam ser acessadas, em todos os tempos, sábios que sobre elas se debruçaram puderam também ensiná-las e compreendê-las. Mas, em especial, dizem-nos os Espíritos, estando escritas no livro da natureza, as criaturas humanas, logo que quiseram, puderam então compreendê-las, acessá-las. Então é muito interessante essa resposta, porque costumeiramente, em nosso movimento espírita, quando indagados, onde estão escritas as leis de Deus, ou a lei de Deus, se quisermos tratar no singular, que engloba todas as faces
dessas leis morais que são ali desenvolvidas em O Livro dos Espíritos? Onde estaria ela escrita? Costumeiramente, nós espíritas responderemos com uma conhecida questão de O Livro dos Espíritos que nos atesta na consciência. E, de fato, essencialmente, essas leis estão aqui inscritas e precisam ser aqui acessadas para que passem a ser as norteadoras do nosso agir, do nosso proceder. Mas não somente na consciência. Se podemos acessá-las aqui dentro, se devemos, no transcurso da evolução, acessá-las aqui dentro, também estão elas inscritas, escritas no livro da natureza, do cosmos, digamos, exterior. Assim como as encontraremos no cosmos íntimo ou interior, também estão escritas na harmonia que nós vemos, na beleza, na magnificência que nós encontramos na vida que nos cerca. É preciso apenas desenvolver olhos de ver, uma determinada sensibilidade para que saibamos também ler no livro da natureza. E é isso que nós vamos notar quando, numa visão panorâmica, acompanhamos o próprio processo de desenvolvimento da humanidade. Se vemos essas leis sendo gradualmente reveladas pelas vias, por exemplo, da mediunidade, que existe desde todos os tempos, nas suas formas mais incipientes, nas suas formas iniciais, vamos encontrar a humanidade acompanhando, acompanhando a humanidade desde dos primeiros agrupamentos, desde que o homem, aqui neste mundo, teve aí o desabrochar de sua razão. E ali essas leis iam sendo gradualmente reveladas, muitas das vezes também imiscuídas, misturadas a processos de superstição, a incompreensões humanas, mas ali, se a gente pudesse separar o cascalho do ouro, ou melhor, o ouro do cascalho, nós encontraríamos já grandes verdades, grandes fundamentos da lei divina. Então, essa é uma das vias por meio das quais a humanidade veio acessando essas leis no transcurso dos séculos. Mas também nós notamos, nesse olhar panorâmico pela história, o quanto ou quantos sábios, estudiosos, puderam ir acessando essas leis também a partir da observação da natureza. Isso vemos em várias tradições espirituais e não seria diferente na própria tradição a que nos filiamos, na tradição cristã, mesmo antes no judaísmo e com o espiritismo, temos uma visão ainda mais ampla para essa compreensão, para que nos munamos, digamos assim, de um olhar treinado, de uma certa sensibilidade, de uma argúcia aí do pensamento que nos permita, olhando para a natureza, identificar certos padrões, certas mensagens, certas orientações que falem ao nosso coração, aos nossos anseios por respostas, por conhecimento do divino, por comunhão com essas leis sublimes, falem a nós ou tragam a nós as respostas que esperamos, horizontes de reflexão, inspirações que nos sejam úteis para a caminhada. Então é a partir daí que nós vamos partir para as nossas considerações nessa noite. O livro da natureza precisa ser lido por nós. É preciso saibamos, aprendamos a ler. Com auxílio da claridade que o Espiritismo vai conferindo ao nosso olhar, ao nosso discernimento, ao nosso raciocínio, é preciso saibamos ler com mais clareza aquilo mesmo que a natureza está a nos dizer dia a dia. Nos vários elementos, com os vários recursos com que a natureza nos cerca, os passos por esse mundo. E dentre os pensadores espíritas, dentre os grandes nomes que reverenciamos na doutrina espírita, especialmente daqueles primeiros trabalhadores, continuadores de Allan Kardec, um deles houve que soube muito bem compreender o valor desse tipo de estudo. Aquele que foi conhecido como apóstolo do Espiritismo, um filósofo efetivamente, pela grandeza do seu pensamento, pela beleza dos seus textos, da maneira pela qual ele nos apresenta a grandiosidade da vida que nos cerca,
das leis divinas e do próprio Criador. Referimos-nos aqui a Leon Denis, o grande apóstolo de Tours, que foi, de certo modo, contemporâneo de Allan Kardec, mas que viveu muito tempo após a partida de Kardec. Ele que teve a oportunidade de conhecer Kardec quando ainda em vida, quando o codificador ainda estava encarnado. Leon Denis era um jovem, não havia muito tempo que ele havia conhecido a doutrina espírita e já se revelava uma inteligência realmente trabalhada no transcurso do tempo e que viria legar para a doutrina espírita pérolas verdadeiramente preciosas na forma dos seus livros, que precisam ser por nós espíritas conhecidos. Sua obra magna, por exemplo, o livro Depois da Morte, que tem como proposta ser uma síntese, um resumo de toda a doutrina espírita. Obra que vale a pena, que é preciso leiamos antes de retornarmos ao mundo espiritual. Outra conhecida obra sua, O Problema do Ser e do Destino, que na tradução para o português ficou com o título de O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Temos ali alguns dos capítulos mais inspirados, pelo menos do que já pudemos ler até hoje na literatura espírita. Por exemplo, quando Leon Denis trata da dor. Poucas abordagens pude ver tão sublimes acerca de um tema tão delicado quanto a dor. Vamos encontrar lá no capítulo A Dor, ou no capítulo subsequente, Revelação pela Dor, uma abordagem que nos faz compreender o papel dessa grande mestra, muitas vezes temida, da qual muitas vezes intentamos fugir, mas que é uma educadora por excelência, grande despertadora do espírito para a grandeza dos seus destinos. Então, mais uma dessas pérolas que ele nos legou. E teríamos ainda outras a citar, mas a que vamos buscar hoje é uma que, desde a primeira vez que a lemos, que a pudemos ler, ficamos absolutamente encantados. É uma das menores obras de Leon Denis, ela não é tão extensa como Depois da Morte ou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no entanto, extremamente valiosa. E o seu título já é em si sugestivo, O Grande Enigma. Ele vai dividir essa obra em 3 partes. A primeira parte dedica-se a um estudo mais filosófico da doutrina espírita, das grandes questões sobre as quais a doutrina espírita vai se debruçar, trazendo chaves de entendimento fundamentais para a humanidade, acerca de questões que até então não haviam sido suficientemente respondidas. Haviam ainda muitas lacunas, muitos problemas, muitos pontos em aberto. Com a doutrina espírita nós vamos vendo tudo entrar no devido lugar, como que as peças se encaixando. O problema da dor, o problema da multiplicidade dos destinos, de onde viemos, para onde vamos, enfim, as grandes questões da humanidade, como ele vai trabalhar também no livro Depois da Morte e no próprio Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas ali Um Grande Enigma ele também vai tratar disso. Na primeira parte, fazendo uma reflexão sobretudo em torno de Deus e da sua criação, do universo como um todo. Mas nos interessa mais aqui a reflexão da noite, a segunda parte dessa obra, que não por acaso tem por título O Livro da Natureza. Então, façamos a conexão. O título da obra, O Grande Enigma. Então, é uma obra que visa nos conduzir, nos levar até esse grande enigma. Isto é, remover véus, dissipar sombras, brumas, para que o espírito humano possa se aproximar um pouco mais desse grande enigma que o atrai, que o fascina. Porque desde tempos imemoriais, mais uma vez, a criatura humana busca essa força superior, que a princípio não sabia descrever, misturava os elementos da natureza, que é obra dessa força superior, mas não ela em si mesma. Acreditava que existissem muitas forças ou muitos deuses, porque ainda não poderia compreender as muitas faces ou manifestações dessa força criadora, então concebia vários deuses. Essa é a história de evolução e amadurecimento do pensamento humano. Mas o que vemos por detrás disso? Sempre esse impulso
original, fundamental. A criatura humana quer se aproximar dessa força, quer compreender esse grande enigma. Porque compreender esse grande enigma acerca dessa força criadora é também compreender o grande enigma acerca de si mesma, da sua própria vida e da sua própria jornada. Afinal de contas, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual a finalidade da vida, o porquê da dor, por que sofremos, são as grandes questões que giram em torno desse grande enigma, o mistério da existência, o mistério do ser. E há um impulso em todo espírito criado, lá no íntimo mais profundo, que por vezes pode estar abafado. Alguém poderá dizer, mas conheço pessoas que sequer se interessam por isso, não buscam em nada esse tipo de coisa. A transcendência, o divino. Diríamos, por ora, porque esta existência, o aqui e agora, é um simples relâmpago na eternidade. Temos a imortalidade pela frente, uma imensa jornada. E os que por ora ainda não despertaram para essa busca, porque de certo modo adormecidos, voltados para outros interesses mais imediatos, cedo ou tarde despertarão. Porque isso vem, digamos, de fábrica. Todo espírito criado anseia por isso como meta primordial da existência e da jornada evolutiva. Então, Leon Denis trabalha caminhos para chegarmos até lá. As respostas, as luzes que nos possam ajudar a compreender esse grande enigma. Na primeira parte da obra, ele trata das vias mais humanas, também na interação com o mundo espiritual, a via mais filosófica, digamos assim, as revelações. E aí, na segunda parte, ele vai tratar da natureza, do livro da natureza como um meio, como uma via que nos permite nos aproximarmos de Deus. Diante desse livro, como que somos chamados a meditar mais detidamente sobre essas grandes questões, sobre o grande enigma. Algo que também diria um outro grande espírita da primeira hora, ele que pôde conhecer Allan Kardec, quando ainda era criança, não Kardec, mas ele, chamado Gabriel Delane. O seu pai, Alexandre Delane, era um dos grandes amigos de Allan Kardec, e Gabriel Delane, na sua infância, pôde conviver já ali com as reuniões mediúnicas, das quais o codificador fazia parte, O Alexandre Delane, seu pai, era muito ativo também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Delane, que é outro desses espíritas clássicos, digamos, que infelizmente é muito desconhecido em nosso movimento espírita, assim como Leon Denis. Gabriel Delane é até mais do que Leon Denis. E numa de suas obras, O Espiritismo perante a Ciência, logo no início da obra, no capítulo chamado Temos Alma, ele nos traz uma reflexão que me pôs a meditar bastante, quando ali recentemente, há algumas semanas. Fiquei profundamente impactado por essa reflexão, porque ele dizia assim, olha, há esse sentimento em toda criatura humana que a impele a refletir sobre essas questões mais fundamentais da vida. Não há sentimento mais digno de ocupar a nossa mente, o nosso tempo, do que essa busca, essa reflexão sobre o mistério dos destinos, o mistério de nós mesmos, o grande enigma da vida. E ele diz assim, de tal modo é poderoso esse sentimento ou esse impulso que, mesmo em meio ao ruído das grandes cidades, a criatura não consegue se furtar de todo a esse chamamento. Especialmente em momentos mais difíceis, Às vezes a partida de alguém, um revés, um momento de prova pelo qual se passa, a criatura se sente mais impelida a desconectar-se um pouco da vida aqui na Terra, com todas as suas preocupações, com todos os seus afazeres, e a pensar, mas espera aí, qual a finalidade mesmo de tudo isso aqui? Para onde eu estou indo? O que eu estou buscando? Qual que é a meta da vida? Então, mesmo em meio ao ruído das grandes cidades, com tantas distrações, com tantas preocupações, a criatura não consegue se furtar de todo desse sentimento, desse chamado. E ele então acrescentará,
quanto mais quando estamos face a face com as naturezas eternas, com aquilo, digamos, que é de fato obra de Deus. Por exemplo, a natureza que reflete a grandeza do seu autor, do seu Criador. Então eu fiquei pensando nisso, né? A importância do contato com aquilo que é obra de Deus. Porque se a gente vive ali imerso nessa vida urbana, que é mais característica dos nossos tempos modernos, dentro daquilo que é só humano, digamos assim, cercado só por aquilo que é obra ou criação humana, nós nos sentimos pouco impelidos ou menos impelidos a refletir sobre o divino, sobre aquilo que transcende o que é humano. Agora, quando a gente consegue criar momentos na nossa vida, períodos, tempos, para convivermos, para interagirmos com o que de fato é divino, obra divina, a gente se sente mais impelido ainda a buscar essas respostas, a refletir sobre essas grandes questões. Daí a importância do contato com a natureza. Daí o que uma região como essa aqui, em que nos encontramos, nos proporciona. Estamos entre o mar e a montanha, portanto cercados por essa magnificência divina que se expressa tanto no mar quanto na montanha. Cada um desses elementos da natureza a nos transmitir uma certa mensagem, a nos convidar a um certo tipo de reflexão. Essa fusão entre a terra e o mar e no infinito, entre o céu também. Os elementos que se fundem, convidando-nos a pensar na unidade da criação divina. A compreender que essa é a própria jornada do ser humano, por ora caminhando pela terra, mas dirigindo-se ao céu, no infinito, onde haveremos de chegar. Então são elementos muito evocativos. O livro da natureza nos convida, pelos sentimentos que nos inspira, pelas inspirações que gera, pelas evocações que faz, ele nos impele a nos aproximarmos mais de Deus e da sua obra, a refletirmos mais sobre os parágrafos da lei por ele estabelecida. Então, o Leon Denis, nessa parte 2 do livro O Grande Enigma, vai se dedicar exatamente a isso. Ele vai servir-se de experiências pessoais, jornadas dele em meio à natureza, ele adorava fazê-lo, vez por outra se afastava dos seus afazeres e buscava lá uma montanha, buscava a costa da França, buscava se deslocar ali, se embrear pelo interior para poder conviver com a natureza e, a partir disso, traduzir para nós em suas obras o poder evocativo que a natureza tem em despertar, em alimentar em nós essa ânsia pelo infinito, pelo contato com o divino, com o que é transcendente. Então, esse livro, especialmente nessa parte, vai contar com capítulos do tipo o mar, a floresta, o céu estrelado, a montanha, em que, estando em determinado local, por exemplo, diante do mar, Leon Denis vai nos dizer o que aquilo lhe despertava em termos de reflexões. Estando na montanha, o que aquilo lhe trazia em termos de considerações. Estando a contemplar o céu estrelado, o que aquilo despertava na sua alma. Isso é tão importante, gente. Isso nos faz recordar, já que Maria foi lembrada aqui hoje de maneira tão bela, tão sublime pela canção, nos faz recordar uma orientação dela própria a um grande espírita, por quem temos um profundo carinho, chamado Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo do Sacramento, que fundou lá o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec, no início do século XX, lá no interior das Minas Gerais. E ele vinha do Liceu Sacramentano, passando por muitas dificuldades, desde que se converteu ao Espiritismo. Os alunos eram retirados pelos pais que
não concordavam com a conversão de Eurípides, né? Uma cidade muito católica e tudo mais. E ele, num dia em que pensava sobre, então, o que fazer, como proceder, já que abandonar o espiritismo para ele era inconcebível, haveria de manter-se fiel, recebe, então, essa visita espiritual, a qual, num primeiro momento, ele tem dificuldade em conceber até. Não se considerava digno ante o nome que aquele espírito mencionava, ou transmitia a ele pelas vias da intuição. Mas se tratava de Maria, mãe de Jesus, que lhe transmite então uma singela, curta mensagem com algumas orientações que seriam norteadoras dali para frente para a sua atuação. Pede a ela que removesse a placa, né, de Liceu Sacramentano, que colocasse lá Colégio Allan Kardec, portanto a sugestão do nome vem de Maria de Nazaré, e diz a ele: ensine o evangelho do meu filho às quartas, e assim ele fazia. Ensinava, comentava o evangelho à luz do espiritismo, claro, lá no colégio, e relatos existem da época de que pessoas de todas as partes da cidade ouviam o seu comentário. Um fenômeno insólito ali, um fenômeno muito interessante, como que de voz direta, uma expansão da sua voz para a cidade como um todo. E mais do que isso, pede ela, ensine as crianças astronomia. É fascinante. Entre os pedidos de Maria, encontramos um pedido dessa natureza. Ensine o evangelho do meu filho às quartas e ensine às crianças astronomia, isto é, o gosto pelos céus, pela grandeza da obra divina. Ora, o que ela está fazendo? Senão o que Leon Denis se propôs a fazer nessa obra. A primeira parte, como dizíamos, diz respeito à busca do divino pelas revelações, pelo estudo, pela filosofia, que é o que ela primeiramente pede a ele: ensina o evangelho do meu filho. Mas a segunda parte da obra de Denis é a busca pelo divino por meio da natureza, do contato, da contemplação da natureza, que é o que ela pede então: ensine os alunos astronomia. E hoje a ciência, propriamente dita, embora num paradigma muitas vezes ainda materialista, vai compreendendo as finalidades disso, vai compreendendo já os benefícios de se reservar, por exemplo, na vida um tempo para a contemplação, para o contato com aquilo que nos faz, digamos assim, sentirmos pequeninos ante a criação divina. Os cientistas notaram que aqueles que têm momentos mais rotineiramente desse tipo em suas rotinas, em sua vida, geralmente têm uma tendência mais altruísta, são espíritos, são pessoas, né, melhor dizendo, porque para eles muitas vezes não se concebe ainda o espírito, mas são pessoas com um caráter então mais altruísta, mais humildade, mais abertura, porque o contato com a natureza, com a grandeza daquilo que nos cerca, vai nos redimensionando. Todo aquele orgulho, toda aquela presunção, toda aquela soberba vão perdendo a razão de ser, vão perdendo força ante a magnificência do que nos cerca. Então a gente nota que o que Maria propôs a Eurípides como fundamento da educação espírita, ou baseada no espiritismo, que seria ali ministrada no Colégio Allan Kardec, é o mesmo que Leon Denis já havia trazido para nós em termos de proposta nesse seu livro. E aí, passando pelas páginas aqui dessa parte, nós nos deparamos com alguns trechos interessantes. E aproveitando a ocasião, digamos, aproveitando a geografia do local, nós quisemos fazer uma transposição para as questões espirituais. Porque assim é no próprio Evangelho e também nas tradições que chegaram até nós, de muitos dos grandes mestres que passaram pela história da humanidade, nós notamos que eles se serviam até mesmo do ambiente, dos cenários em que atuavam, para, a partir daqueles cenários, nos proporcionarem reflexões muito profundas. No Evangelho nós vamos ver também boa parte da epopeia da Boa Nova se dando entre o mar e a montanha. No caso ali, embora chamado Mar da Galileia, mais propriamente um lago, mas vamos contar aqui como sendo um mar, porque é o termo que se encontra lá no Evangelho mesmo. E
cercando, né, nas adjacências do Mar da Galileia, veremos muitas vezes aqueles montes. Quem já teve a oportunidade de ver as fotos lá do Mar da Galileia vai ver essa composição interessante. De modo que aquelas cidadezinhas que Jesus percorria, aquelas aldeias, Cafarnaum, Magdala, Betsaida, entre outras, muitas delas estavam justamente como aqui, entre a montanha e o mar. E o Cristo, o Evangelho como um todo, o simbolismo do Evangelho se servia desses elementos para nos transmitir lições muito pertinentes de natureza espiritual. A gente vê Jesus subindo o monte, Jesus entrando no mar com os discípulos, e essa dinâmica toda transmite-nos também uma informação, não é por acaso. Não é simplesmente um cenário sem um propósito maior. Por quê? Mais uma vez, lembrando, todo esse cenário com que Deus nos presenteou, digamos assim, ele cumpre também uma função. É um convite perene de Deus aos seus filhos para pensarem na beleza que os aguarda mais além. Especialmente quando compreendemos, à luz do Espiritismo, que estamos ainda em um orbe muito mais próximo do início da escala do que das culminâncias da escala, essa compreensão se torna para nós ainda mais, digamos, eloquente e chamativa, porque você pensa, puxa, é um orbe ainda tão pouco adiantado e, no entanto, já é tão belo. Imagina o que nos espera. Imagina o que nos aguarda. Por isso, diz André Luiz, os demais espíritos que escreveram para nós, olha, é difícil descrever para vocês o que é a beleza que vos aguarda mais além. Porque, dizem eles, o que para vocês, às vezes, é o ápice da beleza, citando um exemplo, Nona Sinfonia de Beethoven, algo sublime, divino. Dizem eles, para os espíritos mais elevados, às vezes, é apenas um ruído, algo que se aproxima de um ruído. Porque algo mais voltado para os sentidos nossos, ainda tão estreitos. Agora imagina só uma sinfonia que alcance o espírito como um todo, porque sabemos, para além desse corpo, o espírito tem uma sinestesia de percepções. O olfato, a visão, a audição não estão restritos a canais muito reduzidos ou limitados, é o espírito todo que sente. Então a beleza penetra o espírito por todos os poros, se assim podemos dizer, como o próprio Kardec vai dizer, quando faz um ensaio teórico sobre as percepções dos espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, são belezas que nos aguardam no mundo espiritual, em esferas superiores, como também em orbes mais elevados, para os quais os próprios espíritos têm dificuldade de nos descrever, de nos apresentar. Mas é o que nos está reservado. Então, isso por si, gente, se pudermos sentir isso, compreender, olha quanto consolo já nos alcança o coração. Poxa, somos espíritos ainda tão imperfeitos, tão aquém em termos de evolução, e ainda assim a misericórdia infinita de Deus já nos cumula de tantas bênçãos, a nos dar um pôr do sol majestoso, como ontem eu e a Flavinha pudemos assistir lá de cima do Cristo, de Iguape, pudemos assistir o sol irradiando, né? Aquela luz sobre toda a terra, luz que sustenta, luz que nutre, e recordamos-nos então de um texto de Emmanuel no livro Ave Cristo, quando ele dizia, assim como o sol é responsável pela manutenção de toda a vida neste planeta, Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. E assim como a luz do sol incorpora-se nas folhas, nas plantas, alimentando toda a cadeia de vida deste mundo, cabe a nós cristãos incorporar a luz do Cristo, a fim de espargirmos essa luz por todas as vidas, junto a todas as vidas ao nosso redor. Então é o sol físico, material, que nos remete ao grande sol de nossos destinos nesta terra, que é o Cristo de Deus. Sol esse que precisamos incorporar à nossa vida, ao nosso ser, assim como a natureza o faz com a luz que chega do sol material. Então temos aí o livro da natureza a nos ensinar, a nos traçar paralelos. Da mesma forma, é o que Leon Denis vai fazer
quando vislumbrava diante de si aquelas paisagens, aqueles cenários. Em especial, aqui no capítulo de número 12, um pequeno trechinho que separamos. O capítulo de número 12, ele trata do mar e ele diz assim: o mar e assim a montanha age sobre a nossa vida psíquica, nossos sentimentos e pensamentos. E por essa comunhão íntima, a dualidade da matéria e do espírito cessa um instante para se fundir na grande unidade que tudo gerou. Olha que maravilha! Só um coração sensível, somente olhos de ver, para conseguir traduzir para nós o que é aquela emoção, o que é aquele sentimento que nos toma quando estamos diante de um pôr do sol perante o mar, tendo a montanha à nossa retaguarda. Sentimos como que fundirem-se dentro de nós essas duas realidades que definem a estrutura de todo o universo. Como dizem os Espíritos na questão de número 27, a grande trindade universal à luz do Espiritismo: Deus, Espírito e matéria. Deus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e então os dois elementos primordiais, espírito e matéria, que se fundem em nós, espírito e corpo, mas que se fundem ao redor de nós quando olhamos para uma cena como essa. A montanha nos remeter ao que é do alto, ao que é espiritual, ao que é sublimado. O mar a nos remeter àquilo que é da terra, com as suas agitações, com o seu vai e vem, com as suas oscilações, mas também com os recursos de evolução que aqui viemos, entre aspas, pescar. Porque no simbolismo do Evangelho, quando vemos Jesus estimulando os discípulos a irem ao mar para pescar, temos ali uma reflexão sobre o que é a própria estada de cada um de nós nesse mundo. Entramos no veículo que nos permite singrar esse mar, o mar da existência física. O corpo é o nosso barco. E as nossas atividades cotidianas, por meio da conversação, da interação com os demais, por meio dos sentidos que servem-nos na matéria, no corpo, isso nos possibilita a pesca dos valores evolutivos que nos trouxe de volta à existência material. Mas é preciso lembremos da montanha, é preciso lembremos do alto, do mundo espiritual que nos espera, de onde viemos para aqui pescar e depois retornar, galgando os degraus, subindo os degraus, para um dia chegarmos de fato às culminâncias, aos altiplanos da vida celeste. Então, Denis diz que o mar, assim como a montanha, reagem sobre nós, atuam sobre a nossa vida psíquica e nos fazem querer desenvolver cada vez mais essa comunhão entre a vida material e a vida espiritual. Entre o nosso estado atualmente encarnados e a vida espiritual que nos espera. O segredo do sucesso, aqui sucesso entendido em termos espirituais, êxito espiritual, o segredo desse êxito para nós espíritos encarnados está em sabermos fundir as coisas, em sabermos viver na matéria sem esquecermos da realidade do espírito, em sabermos trazer a realidade do espírito para espiritualizar a nossa vivência na matéria. É o que se funde no encontro entre a montanha, entre a terra e o mar, entre o céu e o mar no infinito do horizonte que abarcamos. Por isso ele fala aqui dessa comunhão que estabelece uma unidade entre matéria e espírito. E conclui esse trechinho: sentimos-nos associados às forças imensas do universo, destinados, seres e forças, a representar de maneira diversa um papel nesse vasto teatro. Gente, quando nós olhamos essas cadeias de montanhas imponentes, a Serra do Mar, a Serra de Paranapiacaba, a Serra da Mantiqueira, a Serra da Canastra, entre outras que nós temos tão vastamente nesse nosso Brasil, quando nós olhamos essa imponência, ou quando nós olhamos também o mar,
na sua vastidão, na sua força que às vezes nos desperta um certo temor, mas também reverência. Nós nos sentimos assim diminutos, nós nos sentimos pequeninos, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos embalados por essas forças, por essas coisas, digamos assim, tão grandiosas. E pensamos, puxa vida, para além de tudo isso, que em si já é grandioso, está o nosso destino. Porque eu me lembro de uma frase de Caibar Schutel no livro Ceareiro de Volta, que é um livro fantástico, um dos últimos psicografados pelo Valdo Vieira, em que nós temos ali vários espíritos espíritas que, depois de desencarnados, vieram deixar o seu testemunho, contributos, né? E um dos espíritos que ali está, além de Eurípides, Bezerra, é Caibar Schutel. E o Caibar Schutel, ele tem uma mensagem em que ele disse uma coisa que, assim, sabe aquela coisa que nos deixa estupefatos, assim, impressionados? Porque esteve ali sempre diante dos nossos olhos, mas às vezes é preciso que alguém nos destaque o óbvio, porque geralmente o óbvio é aquilo que não se vê, é aquilo que está diante dos nossos olhos e não identificamos. E ele diz assim: nós olhamos à noite para o céu estrelado, especialmente no lugar onde não há iluminação artificial. Nós ficamos simplesmente fascinados com aquelas miríades de estrelas, de sóis, de constelações. E aí você fica a pensar, né? A ciência hoje nos revela, com os telescópios que já foram lançados, o Hubble que está se aposentando, agora o James Webb, e a gente vê aquelas fotos, né? De estrelas, de sóis, diante dos quais o nosso Sol parece um grão de areia. O nosso Sol, que é N vezes maior que a nossa Terra, né? Diante desses outros sóis, outras estrelas, parece um grão de areia. E aí o Caibar fala assim: mas mesmo que pensássemos no maior desses sóis, na maior dessas estrelas, ele não vale um espírito, porque ele um dia deixará de existir, e o espírito não. Então você pensa, Deus fez aquela imponência, uma estrela que é 300 vezes maior que o nosso Sol. Mas um dia ele voltará ao pó, agora o espírito não. E um dia o espírito brilhará mais poderosamente que ele. Uma luz ainda mais encantadora que a mais luminosa das estrelas. Então, olha só, gente. A gente vê essa imponência fora de nós, que por hora nos causa reverência, mas essa grandeza toda está em potencial em nós. Então, essa imponência que nós vemos na montanha, no mar, na obra divina, ela nos ajuda a sentirmos mais associados às forças imensas do universo, como diz aqui Leon Denis. Forças imensas dentro de nós, gente. Porque não tem nenhuma força já descoberta pela física, são 5 as atualmente concebidas, né? Listadas pela física, nenhuma dessas forças chega aos pés de uma força que só o espírito pode sentir e manipular, que é a força do amor. Não há força da gravidade, não há força nuclear fraca, força nuclear forte, não há força eletromagnética, não há quaisquer outras forças que venhamos a descobrir que se aproximem da força maior, aquela mesma com que Deus nutre e sustenta tudo o que há, a força do amor. E o Espírito está destinado a ser o grande artífice, o grande arauto dessa força. Então veja como que um texto como esse de Leon Denis, assim como a natureza, ele fala sim a nossa racionalidade, mas ele pede acima de tudo sentimento. Para você conseguir sair dessas palavras e projetar-se a essa imensidão de inspirações que começam a surgir de textos como esse, ou de paisagens como as que nos cercam aqui, entre o mar e a montanha, a gente precisa de sensibilidade. E por isso os Espíritos, assim como o Mestre, nos falavam tanto em caridade e amor. Porque é na escola do amor e da caridade que a gente desenvolve esse coração, ou essa sensibilidade que nos permite alcançar o âmago das coisas,
a essência da vida. Kardec mesmo diria, capítulo 17 de Evangelho segundo o Espiritismo, olha, para se chegar a compreender o Espiritismo, os fatores que mais importam não é o tempo de Espiritismo, o nível de cultura que o indivíduo tem, quantos livros já leu, porque, diz Kardec, às vezes se vêem jovens com melhor entendimento do que aqueles outros que têm anos de doutrina espírita. Às vezes se vêem as pessoas mais simples do ponto de vista da cultura do mundo com melhor entendimento do que as mais gabaritadas, as mais tituladas. Então não são esses os fatores principais. Qual o fator principal para entender e sentir o Espiritismo? Dirá Kardec. Maturidade do senso moral. E o que é maturidade do senso moral? Senão um coração sensibilizado, já tocado e trabalhado pelo amor, que faz com que a imaginação então possa se alçar a voos tão elevados, alcançar horizontes tão sublimes acerca da obra divina, da obra de Deus, a partir de uma paisagem ou a partir de uma leitura como essa que Denis nos proporciona. Mas seguindo no capítulo seguinte, capítulo de número 13, chamado A Montanha, Leon Denis vai dizer assim, logo no início do capítulo: em certos pontos de nossas regiões costeiras, o mar e a montanha se juntam, se fazem frente. Eles se opõem um ao outro. Esta a variedade de suas formas, na imobilidade silenciosa, aquele o ruído, o movimento incessante na uniformidade. Então, ele fala desse contraste. A montanha que encontra o mar. Esta, diz ele, com a variedade das suas formas, né? Várias formas, picos, aí desce, faz aquelas formas que às vezes nos remetem a figuras, né? Por exemplo, um dos lugares mais bonitos que já pude conhecer neste Brasil, eu e a Flavinha adoramos ir para lá, chama-se Santuário do Caraça. Fica ali no interior de Minas Gerais e tem esse nome justamente porque a montanha, a cadeia de montanha, ali é o início da Cordilheira do Espinhaço, nas proximidades ali da cidade de Mariana, Catas Altas. A montanha em si forma uma cara grande, por isso o nome Caraça, né? Lá teve um dos colégios mais prestigiados da época do Brasil Império, enfim, um lugar magnífico. Então, a montanha, com a variedade das suas formas, na imobilidade silenciosa. Ela está lá, estática, parada, sólida. Então, traz-nos essa ideia de solidez, de segurança. Por outro lado, o mar, o ruído, o movimento incessante, na uniformidade. De um lado, a agitação sem tréguas, o mar. Do outro, a majestosa calma. Se a gente faz um recorte de um parágrafo como esse e diz assim, em que tipo de livro está um texto como esse? Você diria um livro espírita? Um livro de um grande espírita, de um dos maiores escritores espíritas? Talvez muitos não dissessem, mas isso aqui é espiritismo, gente. Porque é o estudo das leis divinas que estão também escritas na natureza. E aqui ele vai trabalhar muito essa ideia do contraste, que é para nós essencial, gente, porque ela designa o que é a nossa vida nesse mundo. O que deve ser a vida nossa nesse mundo, senão uma fusão entre esses dois elementos. Ora, é preciso a dinâmica do mar, o agito dos afazeres do dia, o corre-corre da vida na matéria. Mas ora, precisamos da imobilidade, da solidez, da calma da montanha. De modo que esses dois elementos que aqui se encontram, na verdade, falam-nos de dois elementos, de duas posturas essenciais que precisam se encontrar na vida de todo ser encarnado. Um elemento que diz respeito à estabilidade, à solidez, aquilo que é a elevação mais propriamente, aquilo que nos remete ao alto ou que vem do alto, a montanha. Por outro lado, aquilo que é a dinâmica, é o vai e vem, as oscilações, né, as vicissitudes que cumprem um papel de estimular o espírito encarnado. É o mar onde se pode pescar os valores da evolução. Então, esses dois elementos precisam
encontrar um justo equilíbrio na nossa vida. E por isso o tema, entre o mar e a montanha, é por onde nós precisamos caminhar, entre um e outro, compreendendo o papel desses dois elementos na vida humana. É o que nós vemos no Evangelho do Cristo. Ora, ele vai ao mar com os discípulos para a pesca. Ora, ele sobe ao monte para orar. E é tão interessante isso que Emmanuel, talvez, traduza de maneira magistral para nós o que deve ser esse equilíbrio entre esses dois elementos. Numa belíssima mensagem sua, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 6, mensagem essa intitulada Esforço e Oração. Emmanuel vai comentar um versículo no Evangelho de Mateus 14, versículo 23, capítulo 14, versículo 23, quando ele diz a respeito do mestre, né? E despedida a multidão, foi ele ao monte a fim de orar à parte. E chegada a tarde, ali estava ele ainda. Então veja, é um versículo que, analisado em primeira instância, que ele tem muito a nos dizer, é simplesmente a descrição de um deslocamento de Jesus. Ele despede-se da multidão e sobe ao monte para orar à parte. Uma descrição. Mas é aí que está a beleza da interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque Emmanuel vai dizer-nos, ali nessa singela descrição estão resumidos esses dois elementos que precisam se fundir. Jesus estava com a multidão, atuando, curando os enfermos, conversando com os aflitos, esclarecendo, portanto, ele vinha do mar da vida humana, o contato com a multidão. É o esforço de cada um de nós no dia de trabalho, no contato lá com os colegas de profissão, na vivência em sociedade. É o mar da vida. Ora a gente está na crista da onda, ora a gente desce. A vida é assim, é oscilação. Mas, despedida a multidão, é preciso saibamos buscar também os montes, as montanhas da elevação. Jesus subiu ao monte para orar. Subir ao monte para nós representará o momento que a gente vai buscar uma palestra, o momento que a gente vai participar de um grupo de estudo, o momento que a gente vai à tarefa espírita, o momento que a gente vai estudar, ler um livro espírita em casa, fazer a nossa oração na intimidade ao fim de um dia, para passar em revista o que foi aquele dia. Isso é subir a montanha. Então veja, todo dia na sua vida, o mar e a montanha. O mar da experiência humana, onde você está ali pescando os valores a muito custo, com suor, com dificuldade, lançando a rede, né, dos sentidos, dos laços, dos vínculos, dos esforços para pescar. Isso faz parte, é para isso que nós viemos aqui, mas eu não consigo manter isso se eu não tiver também a visita diária à montanha. Como Jesus fazia, despedida a multidão. Ou seja, despedida de dentro de nós a multidão de pensamentos mais associados ao terra-terra, ao aqui e agora, as preocupações terrenas, despedidas essas preocupações, vamos subir a montanha e buscar agora o que é mais transcendente. Vamos buscar uma obra que nos leve a mente a um ponto de vista mais elevado, que é o que temos quando na montanha estamos. Vemos as coisas de mais alto. O que lá embaixo parecia enorme, lá de cima parece pequenino, diminuto. O problema que na vida cotidiana parece dificílimo, quando eu subo na montanha eu olho para ele lá embaixo de uma outra maneira. E quando eu desço para o dia seguinte de trabalho, eu já venho com outro espírito, com uma outra proposta de abordagem ante aquele problema. Então olha que fascinante o que Emmanuel pôde depreender desse simples versículo. Por isso, na mensagem, um pouco mais adiante nela, ele diz assim: esforço e oração se completam no todo da atividade espiritual. Esforço, o mar. Oração, a montanha, o monte. A nossa vida deve caminhar entre esses dois elementos, entre o mar do esforço e a montanha da oração, do estudo, da busca pelo mais alto. Quem caminhar por entre esses dois elementos garante os melhores recursos, as maiores probabilidades de êxito
na tarefa espiritual a que se propôs. E aí ele nos fala ainda da consequência de faltar um ou outro elemento. Ele diz assim: quem apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria em desespero, em horrível secura do coração. Se for só o mar sem a montanha, que traz calma, que traz estabilidade, que traz, aquela coisa mais sólida, se fosse só trabalho a nossa vida, a que condição chegaríamos? Diz ele, desesperadora do ponto de vista espiritual, em terrível secura do coração. Porque, do ponto de vista aqui da engenharia, seguindo a nossa formação, é como se eu fosse colocar uma máquina, por exemplo, um motor para trabalhar, sem a devida lubrificação. Você imagina aquelas peças de metal atritando umas com as outras, sem qualquer lubrificação, o que acontece? Funde o motor. Não dura muito, não demora muito. Assim o espírito, gente. O conteúdo divino que a gente adquire por meio da oração, por meio de um estudo, é lubrificante para a alma, para as engrenagens da alma. Ninguém funciona muito tempo adequadamente sem isso. Porque o indivíduo pode, às vezes, até estar trabalhando muito ali no corpo, exteriormente, mas daqui, mais cedo ou mais tarde, internamente, ele colapsa. Por outro lado, buscar só a montanha também pode ser um problema. Porque ele diz assim, aquele, por outro lado, que apenas vivesse em genuflexão, em contemplação, estaria sujeito a sucumbir à paralisia e à ociosidade. Ou seja, não só o mar do esforço da ação sem a montanha da elevação que nos nutra, que nos traga esse elemento de reposição, mas também não só a montanha da elevação, só estudo, só contemplação, só oração, sem ação que aplique isso na vida. Que represente trabalho, de fato, e o progresso, como sabemos, à luz da doutrina espírita, nasce do trabalho. É preciso que as duas coisas existam, se fundam. Como Leon Denis estava nos dizendo, Emmanuel vem no mesmo sentido, a mesma compreensão que Leon Denis nos trouxe. E ele ainda continua, Emmanuel, na sua mensagem, convidando-nos a refletir nos seguintes termos, que a oração, ela ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então a gente precisa buscar, dentro do espaço de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, de um ano, a gente precisa criar momentos de contato com o mais alto, a montanha, que vai iluminar depois o trabalho lá embaixo, no mar. A oração ilumina o trabalho e a ação é como que um livro de luz na vida espiritualizada. Então, essa é uma dinâmica que a gente nota muito no Evangelho, por parte do próprio Mestre, do próprio Cristo, subir e descer. Então ele sobe o monte Tabor com os discípulos, lá se revela em toda a sua grandeza, e o que os discípulos queriam fazer? Senhor, não vamos descer mais não, vamos construir aqui algumas tendas e a gente fica aqui adorando você ad eterno. O que Jesus fala? É preciso descer. Esse é um antídoto contra posturas nossas muito arraigadas ao longo de séculos. A gente se encantava com as coisas de Deus, fugia do mundo e dos problemas, achando que assim estaríamos alcançando a sublimação. Jesus disse aos discípulos, nada de construir tenda lá em cima da montanha e esquecer de descer para a luta lá no mar da vida, no mar da multidão, no mar das vicissitudes. Então, a todo tempo, vemos no Evangelho Jesus subindo e depois descendo em serviço. Porque essa é uma dinâmica essencial para nós. Até há algum tempo fizemos uma palestra justamente com esse título, Subir e Descer. Porque é uma dinâmica que nos é ensinada no Evangelho. Subir aprendendo, subir orando, subir buscando inspiração, subir buscando comunhão com o mais alto para depois descer servindo, descer educando, descer esclarecendo, descer semeando.
Mas não é um descer de qualquer modo, descer também no sentido de descer espiritualmente aos vales de novo, né? As velhas e antigas quedas morais. Não, é como diz Emmanuel, descer sem perder a altura. Adoro essa expressão de Emmanuel. Nós precisamos aprender a descer sem perder a altura. Quem sobe aprendendo, se iluminando, comungando com os planos mais altos, com os benfeitores, para depois descer servindo. Isto é, internamente mantém-se conectado com o mais alto. Desce sem perder a altura, para que nos vales humanos, no mar da luta e da experiência humana, ele possa realmente contribuir. E aí, o Emmanuel então conclui o seu comentário a esse versículo dizendo: cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Então você veio ao mundo para fazer essa pesca. Né? Há uma passagem no Evangelho em que Jesus diz assim aos discípulos: então entremos no barco e passemos a outra margem. Dentro dessa perspectiva simbólica que o Espiritismo nos traz acerca do Evangelho, o que vemos nisso senão um convite à encarnação. O que é o convite à encarnação? Está lá no mundo espiritual, Jesus fala: vamos entrar no barquinho de novo e voltar à pesca no mar da vida? Isso é encarnação, gente. Toda noite a gente faz isso, né? Todo amanhecer. A gente está no mundo espiritual, conversa lá com os amigos, relembra algumas coisas, às vezes ações nem tão edificantes do lado de lá, mas a gente é impelido a voltar para o barquinho e entrar de novo no mar da vida, da experiência humana. É para isso que viemos à matéria, para que as vicissitudes nos ajudem a progredir. Então, cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças, conclui ele, desse monte em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Veja só, o Emmanuel transforma ou transpõe esse monte para dentro de nós. Os nossos sentimentos mais elevados, mais nobres, são o monte que a gente precisa buscar, a montanha. O mar é a ação, o monte é dentro de nós o santuário que vamos construindo e estabelecendo com o mais alto, pelas vias do estudo, pelas vias da oração, enfim, pelo esforço de elevação. Portanto, partindo da natureza, do cenário que nos embevece a vista e que nos fala ao coração, chegamos a uma reflexão absolutamente importante para todos nós, vida afora. Sejam quantos forem os anos que ainda temos por aqui. Se soubermos nos conduzir entre a montanha da oração, do estudo, da elevação e o mar do serviço com Jesus, estaremos garantindo para nós as maiores probabilidades de êxito. A vocês, sobretudo, que moram nessa região, o convite é diário. Todos os dias podem interagir com essa cena, com essa realidade. Que isso nos seja propício, que isso acione em nós essa ânsia pelo divino, pelo transcendente. Que possamos vê-lo, ao Pai Criador, também ao Mestre de todos nós, que possamos vê-los a nos chamar por esses detalhes bem belos e grandiosos que Ele colocou em nossos passos. Porque tal é a sua misericórdia que não só se manifestou pela vinda um dia de Jesus à Terra. Essa foi talvez, ou sem sombra de dúvidas, a sua principal manifestação. Mas Ele segue, por meio da sua providência divina, todos os dias a nos relembrar do quanto nos ama, do quanto é infinita a sua misericórdia e da beleza do destino que espera a cada um de nós. Saibamos, portanto, avançar, caminhar entre o mar e a montanha em direção a Deus que nos espera na união do céu com a terra, a todo espírito que segue firme na jornada que lhe está proposta. Que Jesus possa inspirar a todos vocês, assim também, essas paisagens e que não nos falte nunca tempo, esforço para cultivar aquilo que nas palavras de Paulo em O Livro dos Espíritos consiste o objetivo da criação, o culto harmonioso do belo e do bem. O belo aí está, que o bem esteja também em nós. Muita paz a todos.